Quando a gente pensa que acabou, Paulo, não, né? Sempre vem um novo tipo, uma nova cepa. Dá uma ideia de como é que vocês estão sentindo nos hospitais a Covid-19 hoje? É muito importante a gente lembrar e conscientizar as pessoas que a Covid-19 ela ainda impacta de forma importante, né, a nossa população, principalmente aquelas pessoas pertencentes aos grupos de maior risco. E esse maior risco para a apresentação grave da doença que leva à internação e pode levar a óbito. Covid mata ainda. Covid mata ainda, principalmente, né, os principais grupos de risco. Crianças abaixo de 5 anos, idosos a partir de 60 anos, pacientes imunodeprimidos e gestantes, né? Só que, claro, se a gente for comparar o impacto da doença da Covid nos primeiros anos e agora, esse impacto diminuiu bastante, graças ao advento das vacinas, né? E foi principalmente isso, e também pela questão de múltiplas infecções pelo Covid, acabam gerando uma imunidade, né, geral, que foi basicamente construída com as vacinas, mas também com essas infecções subclínicas ou infecções leves que a gente chama. Agora, a Covid ainda tem um impacto importante nessa população. No ano de 2024, mais pessoas morreram no Brasil de Covid-19 do que influenza. Então, se nós estamos preocupados com influenza, né, e procuramos a vacina, a Covid deveria ter uma preocupação maior, principalmente por esses grupos de maior risco. Então, nesse sentido, a vacinação ainda continua acontecendo pelo Ministério da Saúde, nos grupos de maior risco, e eu convido sempre a população, os profissionais de saúde, de procurar a vacina e lembrar da importância da vacinação para esses grupos, né? Uhum. E uma questão que eu estava pensando quando eu estava ouvindo a Melanie falar sobre se um vírus tem a capacidade, uma pandemia, de eliminar ou dizimar a população, né? A gente sempre tem que pegar comparativos ao longo da história, né, com outros acontecimentos, né? Então a gente já viu ao longo da história a extinção de várias espécies, né, quando houve o contato com outras espécies, né, ou talvez com mudanças climáticas extremas. Então isso é ao longo da nossa história da pré-humanidade e pós-humanidade. Então, eu sempre lembro que os vírus, as bactérias, esses pequenos micro-organismos, são micro-organismos muito especializados e capazes no desenvolvimento, na perpetuação da espécie deles. Então, eles se adaptam muito facilmente, adquirem mutações para justamente, né, se perpetuarem, né? Isso faz parte da evolução natural. Então, nós já vimos, e nesses casos de surtos de febre hemorrágica, com uma alta letalidade, né, mas acontecendo em pequenas aldeias. Mas isso, se acontecer numa grande cidade de proporções muito grandes, o impacto, e aí a gente precisa lembrar que basta uma vida ser impactada já é o suficiente, né? Mas o impacto que a Covid e outras doenças causaram do ponto de vista social, cultural, econômico e outros, né, políticos, religiosos, né, a gente tem esse exemplo muito recente. Então, a gente tem que manter o investimento na ciência, na pesquisa, para chegar antes que esses patógenos possam ter uma ameaça real, né, ou de dimensões globais, e já estarmos preparados e fazermos uma vigilância constante. Eu não posso garantir que daqui a alguns anos não possa surgir um patógeno que adquira capacidade de fazer uma infecção com impacto pior que a Covid-19, mas nós temos que estar preparados para isso. E muitas vezes, né, infelizmente, existe hoje o bioterrorismo, né? Então a manipulação de agentes biológicos, sejam de toxinas ou agentes, o anthrax, que nós vimos lá junto do 11 de setembro. Do 11 de setembro. Então, isso já é um assunto de altíssima importância a nível global, né, para as grandes potências e para a Organização Mundial de Saúde, que já faz pesquisas e, inclusive, desenvolve vacinas, né, para já deixarem de forma estratégica prontas para quando esse surto, ou se o surto acontecer, o ataque terrorismo, a gente já ter as ferramentas efetivas para controlar e mitigar o impacto dele. Um exemplo clássico dele é a vacina contra o anthrax, né? E
a vacina contra a varíola, que já foi extinta, a primeira doença que foi extinta através da vacinação no mundo, e também a vacina contra o H5N1, que é o mesmo vírus que está causando a gripe aviária nos Estados Unidos. Então, a vigilância e a pesquisa tem que ser constantes e a gente tem que estar preparado para que no futuro alguma coisa possa acontecer e nós possamos diminuir o impacto ao máximo dela.